Boa noite a todos e a todas. Meu nome é Diogo Geraldo da Silva Guedes, sou mestrando no programa de pós-graduação em Educação Física pela Universidade Federal de Goiás, na Faculdade de Educação Física e Dança, a FFD. Estou sob a orientação do professor Humberto Luiz de Deus Inácio, professor da mesma instituição e do programa de pós-graduação também da FFD, na qual a gente desenvolveu um estudo sobre o slackline na cidade de Goiânia, Goiás, sua aparição na década de 2010. Esse estudo ele teve por objetivo investigar a possível consolidação do slackline na cidade de Goiânia, no estado de Goiás, na última década. E tomamos então como estímulo a Lei 10.192, de 3 de julho de 2018, que normatizou a prática em parques e bosques na cidade. Como metodologia para esse estudo, utilizamos então a pesquisa documental e para a coleta de dados utilizamos a análise de conteúdo. Vale notar então que utilizamos descritores na plataforma Google que variavam entre eles slackline, praças, slackline Goiânia, praças em Goiânia, prática de slackline no lazer em Goiânia, alternativa do lazer em Goiânia e o slackline, para a gente encontrar então o máximo de referência possível que chegássemos ao slackline na cidade de Goiânia. Dentre então as 20 referências que encontramos nos documentos, 10 tratavam diretamente do objeto de pesquisa, e essas 10 foram selecionadas então para análise, na qual a gente levantou duas categorias para ser analisadas. O primeiro foi o primeiro relato em 2012, e a segunda categoria foi a primeira Copa Latino-Americana de slackline, que foi sediada em Goiânia em 2015. Então, é interessante a gente perceber nessa primeira categoria que a primeira menção datada do slackline na cidade de Goiânia, ela remonta a 2012. Isso condiz com a literatura. Collier, 2014, ele diz que a modalidade ela vai difundir nas praias do Rio de Janeiro a partir de 2010. E posterior a isso, ela passa a difundir no Brasil adentro. Então, condiz com o momento na qual a modalidade estava começando a se consolidar no âmbito brasileiro. E, na verdade, iniciar. Brat 2005 ele diz que há uma interrelação entre o esporte de alto rendimento e o esporte no âmbito do lazer, sendo a utilização das mesmas instalações. Então, tanto o esporte do alto rendimento quanto o esporte no âmbito do lazer, eles utilizam das mesmas instalações. A gente pode perceber que o slackline, pela sua prática ser voltada muito com o ambiente, no ambiente natural, e com o ambiente com a relação direta com o ser, com o sujeito, sua subjetividade, eles dividem mesmo o mesmo espaço, tanto para a prática do lazer como a prática do treinamento para o alto rendimento. Nesse sentido, o autor ele ainda aponta que as práticas corporais alternativas elas sofrem pressão no sentido da sua esportivização. E aí, essa segunda afirmativa, a gente percebe então que a partir da segunda categoria, na qual a primeira Copa Latino-Americana na cidade de Goiânia foi realizada em 2015, e essa primeira Copa Latino-Americana ela é a primeira Copa tanto no Brasil como no continente da América Latina, ela apresenta então uma rápida evolução do âmbito do lazer da modalidade para o âmbito do alto rendimento. E é interessante que lá em 1990 ele apresenta algumas etapas que diferem o esporte do jogo e da brincadeira, que a gente pode fazer uma analogia do esporte de alto rendimento com a prática do slackline no âmbito do lazer, na qual no esporte pro evento esportivo, que busca o alto rendimento, apresenta então algumas categorias distintas da prática para o âmbito do lazer. Quais sejam a racionalização dessa prática, a quantificação, a especialização, a estratégia tática formais e calculistas. Esses passos são indissociáveis para o evento esportivo. Entretanto, para a prática do âmbito do lazer, não são categorias que são necessárias, que são indissociáveis, né? Então, concluo essa pesquisa refletindo que a prática do slackline em Goiânia, Goiás, ela teve seu início em 2012, segundo os documentos investigados. Em 2015, houve a primeira competição internacional sediada em Goiânia, na qual reuniu-se diversos competidores nacional e internacional. Desse movimento surge então a Lei 10.192, de 3 de julho de 2018, que reconhece a modalidade como prática nos parques e bosques, assegurando locais próprios para o desempenho da mesma. Apresento minhas referências, as referências do mosaico de imagem. Uma boa noite a todos.